Gabriela, de língua portuguesa, e começaremos agora mais uma aula para o 9º ano. Bom, gente, nossa aula de hoje de redação será sobre o gênero textual notícia. Nós já falamos sobre reportagem científica, e agora nós vamos conversar sobre o gênero notícia, para que vocês consigam compreender a temática da notícia científica, tá? Nós já vimos artigo de divulgação científica, reportagem também para um cunho mais científico, tá? Mas eu preciso que vocês relembrem comigo o gênero notícia por completo, toda a estrutura, o conceito, elementos e estrutura do gênero. As páginas serão a página 71, 72, 73 e 74 do livro 2 de vocês. As páginas que nós utilizaremos para compreensão do gênero como um todo. A notícia, em suma, de uma forma muito resumida, é um texto jornalístico de cunho informativo que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial. Eu já conversei com vocês sobre o que é imparcialidade. Imparcialidade é quando não há opinião do repórter, não há opinião própria do repórter. Ele repassa a notícia como ela aconteceu. Os fatos, ele se atém aos fatos. Ele não diz o que ele acha, ele não faz julgamento de valor. O certo é não impor a opinião. A gente sabe, né, que nos nossos noticiários, principalmente os nossos noticiários locais, isso não acontece, né? O jornalista, o repórter, ele acaba por mostrar e colocar a opinião dele a cada reportagem que ele apresenta, né? Mas a cada notícia, que ele apresenta. Então, eu preciso que vocês compreendam desde já que isso não é o correto, tá? É uma abertura, é uma variação, mas dentro da normativa da notícia, o texto, quando passada, deve ser imparcial. Não há eu do repórter na notícia, certo? Até porque muitas das vezes essa notícia ela não tem como se identificar de onde veio. Bom, os elementos da notícia, os objetivos, né? A notícia ela relata fatos recentes, tem como objetivo informar com exatidão os acontecimentos desses acontecimentos, procurar ser neutra e confiável. Ser neutra é justamente a imparcialidade que eu acabei de falar para vocês. E confiável porque é necessário que haja verdade nessa notícia, por isso que é sempre bom a gente pesquisar um pouco mais, checar um pouco mais, para não cairmos nas fake news, ok? Iniciado com uma manchete bem objetiva, com um resumo bem claro daquilo que vai ser escrito após. Os verbos são utilizados no presente, claro, se é uma notícia, ela vai ser dada de acordo o mais rápido possível dentre o momento que aquilo aconteceu até a hora que a notícia foi repassada. Hoje, com a tecnologia e com a internet numa velocidade muito grande, nós temos acesso a notícias do outro lado do mundo, em países diferentes do nosso, uma rapidez que antes não existia, certo? Mas quanto mais aceleradas essas notícias chegam, mais riscos nós corremos de sermos enganados, ludibriados por elas. Então, como eu disse, sempre verifiquem a fonte, se realmente é confiável aquilo que você está lendo. Serve para tudo, tá, gente? Em seguida vem o lead, que é o primeiro parágrafo, que resume todas as informações principais do corpo da notícia. E elas podem ser anônimas ou não. A gente não sabe geralmente de onde vem a notícia. Ela pode vir de qualquer pessoa, de qualquer celular gravado, que tenha sido gravado, e geralmente são anônimas. Bom, o roteiro, nós precisamos ter em mente que a notícia, ela precisa dizer o que
quem, como, quando, onde, porquê e por isso. Essas pontuações devem ser feitas justamente para você situar o leitor em relação à notícia. Coloquei uma imagem para vocês sobre os porquês e um balãozinho que diz: não esquecer as perguntas que devo fazer ao produzir uma notícia, tá? Isso aqui é um roteiro de produção. Quando aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu. Então, nós precisamos responder essas perguntas e levantar esses pontos, tá? O que é o fato, a ação, o enredo, o ocorrido. Quem? Os personagens. Com quem aconteceu, né? Alguém, quem fez? Quem foi a vítima? Quem foi lesado? Como? O modo que tudo aconteceu. Foi como aconteceu, quando, a época, o momento, a hora, o dia, onde é o lugar onde aconteceu a notícia, porquê, que é a causa, a razão, o motivo, circunstância, e por isso é o resultado, a consequência, o que veio após, o que foi feito, o que foi resolvido, como foi resolvido. E observação: nem sempre todos esses elementos estão presentes, salvo quem e o que. Esses sempre têm que estar presentes, sem os quais não há narrativa. Bom, eu trouxe para vocês, de uma forma exemplificada, tá, as perguntas do slide anterior. O que? É um exemplo de pergunta, de resposta a essa pergunta. O que? Mãe atira na cabeça do filho. Quem? Adolescente de 15 anos e um bebê de 9 meses são os personagens dessa notícia. Como? Com um tiro acidental, mãe atinge o filho. Foi como aconteceu, as circunstâncias. Quando? 30 de junho de 2010. Foi a data que isso aconteceu. Onde? Rua Doutor Nélio Zumbi, Nova Luz, Zona Leste, Rio de Janeiro, se não me engano. Por quê? A notícia não especificaria, né? O porquê seria o que levou, o que motivou. A menina podia ter pego enganado a arma, ter atirado acidentalmente. É o porquê. Quais foram os motivos que levaram a fazer isso? E por isso, até a data de publicação, o bebê estava internado. A mãe responderá o processo em liberdade. Eu não coloquei a reportagem aqui porque é apenas uma ilustração das respostas a essas perguntas. Bom, em questão à estrutura da notícia, nós temos o antetítulo. Esses que estão enumerados, que é o título, o lead e o corpo da notícia, eles são obrigatórios, eles sempre têm que aparecer na notícia, no texto ou na reportagem falada, sempre. Já os outros que não estão em negrito, não estão enumerados, eles podem ou não aparecer. Ok. O antetítulo, ele é facultativo e é usado antes do título. O título encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores ou de cores diferentes. Deve ser breve, atrativo e esclarecedor. O subtítulo surge depois do título e pormenoriza-o e é facultativo. Esse pormenoriza-o significa que ele vai destrinchar, ele vai especificar o título um pouco mais. O lead corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder as seguintes questões: quem, o que, quando e onde. O lead precisa responder essas perguntas. E o corpo da notícia é o resto do texto, que responde as seguintes perguntas: como, porquê, consequências e fontes da notícia. Quais são as fontes da notícia e quais são as consequências de tudo o que aconteceu. Bom, aqui nós temos a pirâmide invertida, né, que é usada para explicar essa questão da estrutura da notícia. Ela é invertida porque a base da notícia, ela não é o topo, ela é o final da pirâmide. E é nela que você vai dizer quem, o que, onde, quando, você vai situar, você vai prender o assunto dessa notícia. É o resumo, o lead é a parte mais importante do seu texto, porque é nele que você vai dizer a quem, o que, como e quando aconteceu tudo aquilo. E o corpo da notícia é o que vai ser explicado o que aconteceu durante todo esse processo.
Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma manchete, de uma notícia: pirataria informática aumenta em Portugal. Aí nós temos o título, o lead está destacado como o nosso primeiro parágrafo sempre, e o corpo da notícia a partir do lead para baixo. Bom, nesse exemplo nós já temos o antetítulo, nós temos o título, nós temos o subtítulo embaixo, o lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo da notícia. Bom, eu trouxe para vocês uma notícia do jornal Estadão, e nele diz o seguinte: menino de 9 anos é internado após agressão em escola. O menino Marco Antônio, de 9 anos, foi agredido por 5 garotos na mesma faixa etária dentro de sala de aula na saída de uma escola estadual anteontem, numa cidade próxima à região de Ribeirão Preto, São Paulo. Devido à agressão, ele foi internado e passou por exames de tomografia e ressonância magnética em Ribeirão Preto. Marco terá alta hospitalar amanhã e usará colar cervical por 15 dias. O corpo da notícia. Segundo a mãe, de 27 anos, o filho sofre com as brincadeiras de colegas porque é gago. Após a agressão na escola, ele não mencionou nada em casa. Dentro de sala de aula, terceira série, ele foi atingido com um soco, um tapa e um golpe de mochila. Na saída da escola, a inspetora o mandou sair pelos fundos, mas os agressores perceberam e o cercaram, desferindo socos e chutes em seu corpo. Na manhã de ontem, Marco acordou com o pescoço imobilizado. A avó o levou à escola e os 5 agressores foram mandados para casa pela direção. Revoltada, a mãe quer processar a escola e ainda retirar os 3 filhos de lá. Marco é o mais velho dos irmãos. A delegacia Maria José Quaresma, da DDM, disse que os 5 garotos foram identificados e serão ouvidos nos próximos dias. No caso registrado na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, será investigado e passado à Curadoria da Infância e da Juventude. A Secretaria Estadual de Educação informou que foi aberta uma apuração preliminar para averiguar as denúncias de agressão entre alguns alunos da escola. Caso seja constatado que o fato aconteceu dentro da escola, o Conselho Escolar vai definir as medidas punitivas em relação aos estudantes, como, por exemplo, a transferência de unidade, disse a nota da secretária. Bom, como vocês puderam perceber, creio eu, que vocês já conseguem identificar na notícia o título, o lead e o corpo da notícia, a resposta a todas as perguntas estruturais, certo? E dessa forma nós conseguimos identificar que o título é o menino de 9 anos é internado após agressão em escola, que são as palavras mais destacadas. O lead é o que está abaixo da imagem, o texto, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto, ele começa a partir de segundo a mãe, de 27 anos, e continua até nota da secretaria, respondendo tudo aquilo que nós já tínhamos falado antes sobre a estrutura da notícia. O que eu preciso que vocês compreendam, em suma, nesse caso, é que a notícia, independente dela ser notícia científica ou qualquer outro tipo de notícia, ela sempre vai seguir esse padrão. Ela sempre vai responder essas perguntas, principalmente as perguntas principais, certo? Então, quando você identificar uma notícia científica, é justamente uma notícia do presente sobre alguma descoberta, e nela também haverão respostas para as perguntas estruturais de qualquer notícia. Então, da feita que vocês compreenderem a estrutura da notícia de uma forma geral, vocês também conseguirão identificar num texto de notícia científica todos esses elementos. Faça as atividades da página 71, 72, 73 e 74. Bom, e em suma, resumindo tudo aquilo que nós dissemos até agora, a notícia é a expressão de um fato novo que desperta o interesse do público a que um jornal se destina. Gênero textual tipicamente jornalístico, a notícia pode ser veiculada em jornais escritos ou falados e em entrevistas. Uma notícia deve ser imparcial e objetiva, deve expor fatos, não opiniões. Numa notícia, predomina a narração, mas os jornais não contam só o que aconteceu, eles vão além, informando também o que, quem, quando, onde,
como e por quê. Então, de uma forma bem breve, é tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. Eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.